No dia 22 de junho de 2025, bombardeiros furtivos B-2 Spirit voaram por cerca de 18 horas ininterruptas a partir de bases nos Estados Unidos para lançar 14 bombas de quase 14 toneladas cada sobre as instalações nucleares subterrâneas do Irã. A operação reflete uma mudança na forma como os Estados Unidos usam suas forças armadas no exterior, conforme a Estratégia Nacional de Defesa de 2026, documento oficial que define as prioridades militares do país. O país passa a priorizar ataques de longo alcance com menor presença terrestre e concentra sua estrutura militar no Pacífico, onde disputa influência com a China. Vamos conhecer o efetivo, a indústria, o arsenal e o principal símbolo dessa nova estratégia militar. Após a expansão autorizada pela Lei de Defesa de 2026, pacote anual que define orçamento e efetivo das Forças Armadas, as Forças Armadas dos Estados Unidos chegam a 1,3 milhão de militares na ativa. Com reservistas e Guarda Nacional, o contingente total ultrapassa 2,1 milhões de pessoas, segundo o jornal Military Times, especializado em Forças Armadas. O contraponto é o custo. O país reverteu a crise de recrutamento, alcançando 103% das metas em 2025, mas manter uma força voluntária e altamente técnica fica cada vez mais caro. O Pentágono paga altos bônus de alistamento e retenção para evitar que especialistas em cibernética e aviação migrem para os salários muito maiores do setor privado. E é só uma fração da conta. Para entender o custo total, vamos aos cofres que financiam o Pentágono. O orçamento de defesa dos Estados Unidos é o maior do mundo e influencia boa parte da indústria militar global. Em 2025, os gastos caíram para 954 bilhões de dólares, redução pontual pela suspensão de novos pacotes de ajuda à Ucrânia no Congresso, segundo o Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo, referência mundial em monitoramento de gastos militares. Em 2026, voltaram a saltar, ultrapassando 1 trilhão de dólares, valor equivalente a cerca de metade do produto interno bruto do Brasil. A nova Estratégia Nacional de Defesa mobilizou a base industrial militar, integrando gigantes como Lockheed Martin e General Dynamics e empresas de software do Vale do Silício. A nova postura financeira de Washington também pressiona os aliados a assumirem parte maior dos próprios orçamentos militares. Na recente cúpula de Haia da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, os 32 países membros acordaram, sob pressão americana, investir 5% dos seus produtos internos brutos em defesa até 2035. A ressalva apontada pelos especialistas é a inflação militar americana. Em termos absolutos, os gastos dos Estados Unidos são mais de 3 vezes maiores que os da China, ainda segundo o Instituto de Estocolmo. Mas o custo de produzir um navio ou míssil em estaleiros americanos é tão alto que, com uma fração desse valor em paridade de poder de compra, método que compara o valor real do dinheiro entre países, a indústria chinesa fabrica em maior volume. Esse desequilíbrio orienta decisões no Pentágono. A iniciativa Replicator, programa do Pentágono lançado em agosto de 2023 para acelerar a produção de drones autônomos de baixo custo, busca reduzir a diferença numérica em relação à China no Pacífico. E se essa necessidade mudou, como o país planeja usar suas tropas? O Exército dos Estados Unidos se organiza em torno da capacidade logística. A espinha dorsal inclui milhares de tanques de batalha M1A2 Abrams, blindados de infantaria e artilharia. Mas a mudança hoje é de doutrina. O Exército deixou para trás as políticas de mudança de regime, modelo aplicado no Iraque e no Afeganistão, e a ocupação territorial prolongada para focar em operações de curta duração e alta intensidade militar. A transformação aparece no cotidiano. Em vez do combate urbano e da contra-insurgência, o combate prolongado contra guerrilhas e grupos armados locais, que marcou aquelas guerras, os exercícios agora priorizam arquipélagos, selvas e ilhas, simulando o terreno do Pacífico.
O soldado de infantaria recebe novos equipamentos, como o fuzil XM7, que substitui o M4 com calibre maior e maior alcance, e treina com drones de reconhecimento e ataque ao nível de pelotão, adaptação que reflete lições da guerra entre Rússia e Ucrânia. A demonstração mais recente foi a Operação Absolute Resolve, em 13 de janeiro de 2026, numa ação noturna com mais de 150 aeronaves e 200 operadores das Forças Especiais, a Delta Force, capturaram o presidente venezuelano Nicolás Maduro em Caracas em menos de 3 horas, sem cruzar a fronteira por terra. Washington justificou como cumprimento de mandado de prisão por narcotráfico. Brasil, Chile, Uruguai, China e Rússia classificaram como violação da soberania venezuelana. O contraponto é direto. Apesar do alcance, as forças terrestres tendem a ser coadjuvantes hoje. O principal desafio americano pela Estratégia Nacional de Defesa de 2026 é a disputa estratégica com a China no Pacífico, um problema, no fundo, de geografia marítima e aeroespacial. E projetar poder longe de casa exige domínio dos mares. A Marinha dos Estados Unidos, com 334 mil marinheiros, é a peça central da projeção de poder americana, a capacidade de atuar militarmente em qualquer parte do mundo. Com mais de 290 navios de combate, a força é encabeçada pelos porta-aviões de propulsão nuclear da classe Gerald R. Ford. Cada um funciona como uma cidade flutuante e base aérea capaz de despachar dezenas de caças por dia em qualquer oceano. E isso permite ao país manter grupos de batalha permanentes no Oriente Médio, Mar do Sul da China e Mediterrâneo, com menor dependência de bases em território aliado. O pilar da capacidade furtiva de ataque dessa frota são os submarinos de propulsão nuclear, em especial os da classe Ohio, embarcações de grande porte que carregam mais de uma centena de mísseis cada. Durante a Operação Midnight Hammer, em junho de 2026, um desses submarinos operou no Oriente Médio e lançou sozinho mais de 24 mísseis de cruzeiro Tomahawk, projéteis que voam baixo para fugir dos radares. Contra sistemas iranianos de defesa aérea na região de Isfahan, abrindo caminho para os bombardeiros B-2. O uso intensivo se repetiu em outras frentes. Em dezembro de 2023 e maio de 2025, contra-torpedeiros americanos no Mar Vermelho operaram em alerta contínuo nas operações Prosperity Guardian e Rough Rider, interceptando mísseis e drones disparados pelos Houthis do Iêmen, grupo armado apoiado pelo Irã, contra navios comerciais, campanha encerrada com o cessar-fogo mediado por Oman em maio de 2025. Esse ritmo expõe a necessidade de renovação. A Marinha mantém em desenvolvimento as fragatas Constellation, o destroyer DDG-X e os submarinos balísticos da classe Columbia, que substituirão a classe Ohio na dissuasão nuclear. Mas a entrega vem sendo adiada por atrasos nos estaleiros americanos. E aqui aparece o limite estrutural. Relatórios do Escritório de Inteligência Naval americano alertam que a indústria de construção naval da China tem capacidade fabril mais de 200 vezes maior que a dos Estados Unidos. Enquanto a frota americana envelhece, a indústria naval chinesa entrega novas fragatas e destroyers em ritmo que Washington não consegue acompanhar. Se os mares estão sendo disputados em número, os céus são onde os Estados Unidos tentam preservar sua vantagem tecnológica. O poder aéreo é onde a estrutura militar americana mais investe em tecnologia. Somando força aérea, marinha e fuzileiros navais, os Estados Unidos operam milhares de aeronaves de combate. O país tem a maior frota de caças de quinta geração do mundo, aeronaves que combinam furtividade, sensores avançados e troca de dados em tempo real, incluindo o F-35 Lightning II e o F-22 Raptor. Apoiada por bases aliadas, Ramstein na Alemanha, Cadena no Japão, Diego Garcia no Índico e por mais de 400 aviões-tanque para reabastecimento em voo, a aeronáutica americana é, segundo analistas militares, a única do mundo capaz de despachar bombardeiros furtivos a longa distância a partir do próprio território nacional. A nova doutrina prevê que esses caças tripulados operem como centros de dados, controlando enxames de drones autônomos que voam à frente como apoio. O Programa Colaborativo Combat Aircraft, lançado em 2024 pela Força Aérea para desenvolver drones militares que voem ao lado de caças furtivos, prevê modelos como o YFQ-42 da General Atomics e o Fury da Anduril.
Em paralelo, estão em desenvolvimento o bombardeiro B-21 Raider, substituto do B-2, e o caça de sexta geração F-47, escolhido em março de 2025 como vencedor do programa Next Generation Air Dominance, voltado à próxima geração de caças furtivos americanos. Essa integração foi importante nos recentes ataques ao Irã. Caças de quarta e da quinta geração foram enviados muito à frente dos bombardeiros, atuando para forçar os sistemas iranianos de mísseis terra-ar a ativarem seus radares, o que permitiu à força americana atacar esses sistemas antes da chegada dos bombardeiros. O contraponto é o custo logístico. Segundo dados do Pentágono, compilados pelo Escritório de Responsabilidade Governamental dos Estados Unidos, a hora de voo de um F-35 custa em média $36 mil, e a frota opera em prontidão abaixo de 60%, inferior à meta de 80% da Força Aérea. O desgaste no revestimento que absorve sinais de radar torna o uso massivo extremamente caro. Em guerra de atrito prolongada contra adversário do mesmo nível, manter centenas de aviões furtivos voando sem parar pode sobrecarregar a cadeia de suprimentos. E quando esses aviões encontram seus alvos, dependem de um arsenal que expôs uma das maiores preocupações do Pentágono. Os Estados Unidos contam com um dos maiores arsenais de mísseis de precisão do mundo. A doutrina de ataque profundo, atingir alvos a milhares de quilômetros sem cruzar fronteiras com tropas, depende de mísseis de cruzeiro lançados pelo mar, como os Tomahawk, e de projéteis lançados pelo ar, como o JASM, mísseis disparados por aviões a centenas de quilômetros do alvo. Ao mesmo tempo, o país opera interceptadores defensivos, as baterias Patriot, os mísseis Standard SM-3 e SM-6 da Marinha, interceptadores lançados de navios e o sistema THAAD, defesa antimíssil projetada para interceptar mísseis balísticos em grande altitude, inclusive fora da atmosfera. O volume de fogo alcançou marcas históricas durante as crises de 2024 e 2025 no Oriente Médio. As defesas americanas atiraram tantas vezes que esgotaram em poucos dias o equivalente a anos inteiros de compras do Pentágono. Em duas grandes ondas de ataques iranianos contra Israel, em abril e outubro de 2024, baterias THAAD e mísseis Standard de contra-torpedeiros foram disparados às dezenas para abater mísseis balísticos. No Mar Vermelho, interceptadores SM-2 e SM-6 de até $4 milhões por unidade foram usados contra drones Houthis que custam cerca de $20 mil cada, desequilíbrio econômico que virou um dos pontos centrais do debate em Washington. O conceito em jogo é o de profundidade de paiol, o tamanho da reserva nacional de munição pronta para uso. Um relatório do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais, Centro de Pesquisa de Defesa baseado em Washington, alerta que queimar estoques bilionários no Oriente Médio reduz a reserva americana para um conflito em larga escala no Pacífico. Simulações do mesmo instituto indicam que uma guerra contra a China consumiria os principais estoques americanos em poucas semanas. O dilema é estrutural. Disparar interceptores caros contra alvos de baixo custo no Oriente Médio responde a ataques contra aliados e rotas comerciais hoje, mas reduz a reserva para o Pacífico amanhã. Parte da indústria militar americana já foi redirecionada para acelerar a produção de Tomahawks, Patriot e Standard e desenvolver alternativas mais baratas, incluindo interceptadores a laser e drones interceptadores de pequeno porte. E quando as armas convencionais encontram limites de estoque, custo e reposição, o país olha para o tema mais sensível de sua estrutura militar, o arsenal nuclear. Com a expiração do Tratado New START, acordo nuclear entre Estados Unidos e Rússia, em fevereiro de 2026, os Estados Unidos entraram numa nova fase do programa atômico, sem restrições formais com a Rússia. Em vigor desde 2011, o tratado limitava os dois países. Sem isso, o Pentágono passa a operar com maior margem sobre o tamanho real do arsenal. Segundo a Federação Americana de Cientistas, o arsenal americano gira hoje em torno de 3.700 ogivas nucleares ativas, com cerca de 1.770 desdobradas em plataformas prontas para uso. A nova Estratégia Nacional de Defesa determinou a modernização da tríade nuclear, nome técnico para lançar armas atômicas de 3 formas ao mesmo tempo: mísseis em silos terrestres, submarinos no fundo do oceano e bombardeiros no ar. A redundância garante que, mesmo se uma das 3 formas for destruída em ataque surpresa, as outras 2 ainda teriam capacidade de resposta.
Pela teoria da dissuasão atômica, manter o arsenal pronto visa desestimular ataques de outros países pelo risco de retaliação. No componente terrestre, o míssil intercontinental Sentinel da Northrop Grumman substituirá o Minuteman III dos anos 70, mísseis capazes de atingir alvos intercontinentais em menos de 30 minutos. No mar, os submarinos da classe Columbia substituirão a classe Ohio. No ar, o novo bombardeio furtivo B-21 Raider complementará os B-2 e B-52 ainda em operação. Em paralelo, Washington investe em armamento nuclear tático de menor potência projetada para alcance regional e não intercontinental, como a ogiva W-76-2, já desdobrada em submarinos da Marinha, e em sistemas hipersônicos convencionais que voam a mais de 5 vezes a velocidade do som. Um avião comercial voa abaixo dessa marca. Entre eles estão o Dark Eagle, da Força Terrestre, e novos mísseis hipersônicos ar-superfície em desenvolvimento pela Força Aérea. A lógica declarada desse arsenal misto é a chamada gestão de escalada, o conceito de modular a resposta militar para evitar que uma crise regional vire uma guerra nuclear maior. A grande ressalva é financeira. Segundo o Escritório de Orçamento do Congresso americano, a manutenção e modernização nuclear deve custar 946 bilhões de dólares entre 2025 e 2034, média de 95 bilhões por ano, 25% acima da projeção feita pelo mesmo órgão 2 anos antes. Só o Sentinel já apresenta custo 81% acima da estimativa original. Esse investimento disputa verbas necessárias para fabricar navios e munições convencionais e reabriu no Pentágono o debate sobre o equilíbrio entre dissuasão atômica e combate convencional. Para não depender só da dissuasão atômica, o país conta com o isolamento estratégico. E aí, galera, acabou de mergulhar no arsenal nuclear americano e ainda tem mais pesados pela frente. Se você está aqui até agora e não é inscrito ainda, deixa seu like e está esperando o quê? Bora! A defesa dos Estados Unidos funciona em 2 camadas. A primeira é tecnológica, o chamado Golden Dome, sistema antimísseis e antidrones proposto para ampliar a proteção do território americano contra ataques aéreos, apoiado por satélites da Força Espacial, ramo das Forças Armadas criado em 2019 para operar satélites militares. A segunda é geográfica, considerada por analistas como a mais decisiva. Os Estados Unidos têm 2 oceanos enormes, os separando dos principais centros de tensão militar na Europa e na Ásia, e fronteiras terrestres com nações economicamente menores. O contraponto é direto. O mesmo isolamento que torna uma invasão continental praticamente impossível e impõe um enorme desafio logístico. Para competir militarmente com a China, as forças americanas precisam projetar combustível, tropas e navios por mais de 10 mil quilômetros através do Pacífico, distância maior que uma viagem de ida e volta entre São Paulo e Manaus, enquanto a Marinha Chinesa opera ao lado do próprio território. E muito antes de qualquer navio cruzar o oceano, o campo de batalha já foi mapeado nos domínios silenciosos. A espionagem e a guerra cibernética americanas operam em escala global, sustentadas por uma comunidade de inteligência de 18 agências federais e um orçamento total estimado com mais de 100 bilhões de dólares por ano. As principais frentes ficam com a Agência Central de Inteligência, a CIA, responsável pela inteligência humana e operações encobertas, a Agência de Segurança Nacional, a NSA, focada em interceptação eletrônica e criptografia, e o Comando Cibernético dos Estados Unidos, criado em 2009 e elevado a Comando Unificado em 2018 para conduzir defesa e operações ofensivas no domínio digital. Com sua frota de satélites militares e redes de escuta global, o país monitora comunicações em escala internacional, alcance exposto nos vazamentos do ex-analista Edward Snowden em 2013 e detalhado em relatórios do Comitê de Inteligência do Senado americano. Um exemplo do nível de planejamento foi revelado após os ataques do Irã. Segundo a imprensa americana, oficiais da Agência de Redução de Ameaças de Defesa, órgão do Pentágono especializado em ameaças nucleares, químicas, biológicas e subterrâneas, estudaram as instalações subterrâneas iranianas por mais de 15 anos. Mapearam geologia, saídas de exaustão, espessura do concreto e até o tipo de material descartado nos túneis para adaptar o armamento ao tipo de alvo subterrâneo.
A capacidade ofensiva digital também é descrita por analistas como uma das maiores do mundo. Códigos destrutivos como o vírus Stuxnet, que sabotou centrífugas nucleares iranianas em 2010, são amplamente atribuídos por especialistas em cibersegurança a uma operação conjunta entre Estados Unidos e Israel. Mais recentemente, o Comando Cibernético passou a conduzir operações de caça avançada, termo do Departamento de Defesa para a presença permanente de equipes americanas em redes aliadas, com o objetivo declarado de identificar possíveis atores hostis antes que atinjam sistemas críticos. O limite dessa força está no próprio modelo da sociedade americana. Por ser uma das economias mais conectadas do mundo, a infraestrutura civil de hospitais, bancos e energia é vulnerável a cyberataques em retaliação. Em 2024, a Agência de Segurança Cibernética e Infraestrutura, ligada ao Departamento de Segurança Interna, divulgou que o grupo hacker Volt Taipom, atribuído pelo governo americano à China, se infiltrou em redes de energia, água e transporte em vários estados, em uma operação descrita pelo governo americano como pré-posicionamento para um possível conflito futuro. Quando um alvo é identificado pelos sistemas de inteligência, entra em cena a plataforma que se tornou símbolo dessa nova estratégia. Além de ser um dos aviões militares mais caros já construídos, cerca de 2,1 bilhões de dólares por unidade nos anos 90, o B-2 Spirit é o bombardeiro furtivo em formato de asa voadora, capaz de penetrar espaços aéreos com defesa avançada sem ser detectado pelos radares. Apenas 21 dessas aeronaves foram produzidas pela Northrop Grumman e estão baseadas na base aérea de Whiteman, no Missouri. E há um detalhe central: o B-2 é a única plataforma do mundo capaz de carregar a bomba GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, uma bomba pesada projetada para alvos subterrâneos e usada no ataque ao Irã em junho de 2025. Conhecida como MOP, essa bomba pesa cerca de 14 toneladas, peso equivalente a um ônibus de viagem moldado em aço. Mede mais de 6 metros, custa 3,5 milhões de dólares por unidade e é fabricada pela Boeing. Não foi feita para explodir na superfície, foi projetada para perfurar a terra, atravessar rocha maciça e romper até 60 metros de concreto reforçado antes de detonar no subsolo. Em uma única missão, o B-2 carrega 2 dessas bombas. E foi essa combinação, B-2 e GBU-57, que marcou o ataque ao Irã. Na Operação Midnight Hammer, 7 B-2 decolaram de Whiteman e voaram cerca de 18 horas até o Irã, enquanto outros bombardeiros seguiam ao Pacífico com distração para confundir a detecção iraniana. Sobre os complexos subterrâneos de Fordov e Natanz, a formação principal lançou 14 bombas GBU-57. Toda a carga desse armamento já usada em combate na história. A frota de B-2, apesar do papel central, já está sendo preparada para a aposentadoria. O sucessor, o B-21 Raider, também da Northrop Grumman, foi projetado para herdar a função, manter a capacidade da Força Aérea Americana de atingir alvos endurecidos em qualquer ponto do planeta a partir do território continental. O B-2 e GBU-57 representam, na prática, a nova estratégia americana. Traduzem a lógica central dessa estratégia. O país não busca mais ocupar territórios com soldados por 2 décadas em intervenções militares. Hoje, as Forças Armadas Americanas buscam decolar do próprio território, atingir alvos subterrâneos fortemente protegidos e retornar às bases sem precisar de ocupação terrestre prolongada. A estratégia militar americana inverteu sua lógica nas últimas 2 décadas. Hoje concentra recursos em ataques de longo alcance pelo ar e pelo mar, pressiona aliados a ampliarem seus gastos de defesa e reserva parte da frota para a disputa estratégica com a China no Pacífico. Dentro do país, a indústria de defesa segue aquecida, movimentando contratos bilionários e empregos industriais. E é isso, chegamos ao fim. Se você curtiu esse vídeo do poder bélico dos Estados Unidos, deixa o like, se inscreve no canal para acompanhar a série toda e me conta aqui nos comentários: o poder militar americano te surpreendeu mais do que o da China, que abriu essa série? Quero saber. Vamos fazer parte desse nosso time, beleza? Se torne membro do canal mais curioso do Brasil. Link está aqui na informação, na descrição. Até o próximo.